Fala, meu goleador! Tá tudo certo? Nessa aula aqui eu vou te demonstrar na prática o que seria um stub e no que ele é útil nos testes unitários. Então vamos lá, um stub ele é um objeto dublê. Ele é útil para que você consiga isolar a sua classe de teste das dependências dela, para que você não precise instanciar as dependências reais e essas dependências afetem o seu cenário de teste. Então vamos lá, eu estou aqui com a minha classe que eu vou testar, que seria o cadastro de produto. Ela possui duas dependências aqui, o armazenamento de produto e o notificador e-mail, que envia e-mails toda vez que um produto é cadastrado aqui no método de cadastro dessa classe. Bom, então eu preciso fazer um teste para essa classe. Eu vou verificar simplesmente se o que está sendo colocado no banco de dados, no caso nesse armazenamento produto, que representaria o meu banco de dados, está sendo retornado aqui pelo meu cadastro de produto. Como, por exemplo, se eu enviar um produto novo, ele tem que retornar com um ID. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no meu teste unitário e eu vou começar a criar um objeto dublê, uma implementação dublê, na verdade, dessa minha interface aqui, armazenamento de produto e também da envio de e-mails. Eu posso fazer de algumas formas. Bom, no caso do armazenamento de produtos, eu vou criar uma outra classe aqui. Eu vou criar tudo no mesmo arquivo, não recomendo que você faça assim em produção, eu estou fazendo assim só para simplificar mesmo o seu entendimento aqui. Bom, então eu vou criar um arquivo aqui chamado armazenamento, no caso uma nova classe, armazenamento produto stub. Beleza, eu tinha errado aqui, agora sim. E ela precisa implementar, é claro, aquela interface da nossa dependência, que seria armazenamento produto. E agora eu vou implementar o método que seria o salvar. Mas como é um objeto dublê, uma classe dublê, na verdade, implementação falsa, que só vai ser utilizada nesse meu teste unitário aqui, eu não preciso me preocupar com armazenar esse produto em um banco de dados, eu posso deixar aqui em memória mesmo, não tem problema. É para isso que serve o stub. Ele só vai isolar o meu teste unitário da minha dependência, ele vai ajudar a fazer esse isolamento. Então, bom, eu vou fazer o seguinte, adicionar um comportamento fixo aqui para esse stub, um comportamento padrão, que seria fixar o ID como 1 do meu produto. Então, toda vez que o meu cadastro de produto chamar o armazenamento, método salvar, passar aqui um produto, ele vai retornar um ID 1, por exemplo, como se fosse o banco de dados. E depois ele vai retornar o próprio produto. Bom, agora o seguinte, e no caso do notificador de e-mail, eu posso fazer até mesmo algo bem mais simples aqui. Eu vou só printar uma mensagem na tela dizendo que está enviando e-mail, porque eu não preciso, esse teste aqui, como é um teste unitário, ele não precisa se preocupar com tudo isso, com armazenamento, com envio de e-mail, com integrações, não, ele só precisa se preocupar com a parte da classe, ele só precisa se preocupar com a classe que ele está testando e não com aquelas outras dependências. Bom, então vou criar uma outra classe de dublê aqui, notificador, e-mail, posso chamar de fake, por exemplo, faltou i, beleza? Notificador e-mail fake. Implementes notificador e-mail. Caso você tenha uma dependência que não seja um interface, também não tem problema. Você pode simplesmente dar o extends dessa classe e fazer o override do método, assim como fazemos em um interface, tudo bem? Não tem problema. Vai funcionar da mesma forma. Bom, e agora aqui eu posso colocar somente um sysout aqui, um print mesmo, enviando e-mail. Já que essa parte ela não é importante, eu só preciso mesmo instanciar a minha classe que eu quero testar com as dependências que ela precisa. Bom, então com as duas classes, com as duas implementações falsas já criadas, eu vou aqui no método de setup do meu teste, que roda a cada teste que eu estou executando aqui, e vou criar um novo cadastro de produto, que é a classe que eu estou tentando testar. Vou criar uma instância dela, new cadastro de produto, e vou passar, é claro, as instâncias das minhas classes falsas, dos meus dublês. Vou passar ela aqui embaixo. Então, preciso instanciar também o armazenamento de produto, igual a new. Armazenamento de produto stub. É a mesma coisa para o e-mail. Notificação e-mail. Armazenamento, notificador e-mail fake. Pronto. Agora sim. Agora eu passo as duas instâncias dublês aqui para o meu método de construção. Beleza? Bom, agora sim eu consigo realizar o teste. O teste que eu tinha montado aqui é muito simples, ele vai enviar um produto aqui para o cadastro e o método de cadastro deveria devolver esse produto com o ID 1. Bom, eu posso fazer o seguinte, então vamos executar, vamos esperar que dê certo, caso contrário a gente vai precisar corrigir a nossa implementação.
Beleza, o meu teste unitário passou. Ele retornou aqui o produto com ID 1, que foi setado aqui pelo meu objeto de DB, pela minha implementação stub, pela minha implementação falsa. Então é desse jeito aqui que você precisa fazer o seu teste unitário. Você não pode criar um teste unitário com um banco de dados real, com envio de e-mail real também. Caso contrário, ele vai se tornar um teste de integração e não um teste unitário. O teste unitário deve só testar apenas uma coisa ali, uma unidade do seu sistema. No meu caso aqui eu estou testando apenas o método cadastro da classe cadastro de produto. Bom, mergulhador, então essa aula vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido a importância do stub nos seus testes unitários. Se você gostou dessa aula, considere se inscrever no nosso canal e ativar o sino das notificações. Bom, então eu te vejo na próxima aula.